E se eu dissesse para você que investimentos têm muito mais a ver com o seu comportamento do que efetivamente com o que você sabe realmente sobre o mercado? Ou seja, com o seu conhecimento, sua inteligência de fato. Essa é a proposta do vídeo de hoje. A proposta do vídeo de hoje é te mostrar princípios que eu extraí desse livro daqui, Psicologia Financeira, como de fato finanças comportamentais e investimentos têm muito mais a ver com o nosso comportamento, como a gente se comporta em relação aos investimentos e muito menos com a inteligência de fato, ou seja, o conhecimento que você acumula para você praticar o lado técnico. Então vamos lá para o primeiro ensinamento e nada melhor do que começar com justamente a importância do fator do comportamento como um fator de enriquecimento. E uma coisa muito interessante desse livro é que ele sempre tenta trazer esses ensinamentos, essas lições através de histórias, de modo que não tem aquela carga tão maçante de um livro não ficcional. E a primeira história que ele traz é sobre uma mulher chamada Grace Greene. Em 1910, nasce essa mulher numa fazenda próxima de Chicago. Ela morou numa casa que tinha apenas 4 quartos durante a sua vida toda e ainda muito cedo a Grace ficou órfã. Ela usava roupas usadas e seu único emprego foi trabalhar como secretária e ela teve uma vida muito discreta. Porém, quando Grace faleceu aos 100 anos de idade em 2010, ela chocou a todos que a conheciam. Porque as pessoas começaram a perceber que ela havia deixado 7 milhões de dólares para caridade. Só que na mente das pessoas isso era muito incongruente. Porque quando elas checaram todos os tipos de documentos de Grace para saber qual era a origem desse dinheiro, elas tiveram a surpresa de observar que não havia nada de anormal na acumulação de sua fortuna. Não havia ganhos de loterias, não havia heranças desconhecidas. Tudo que ela fez foi investir todo o seu dinheiro no mercado de ações e deixar por 80 anos parado. Agora, em contrapartida, traz a história de um cara chamado Richard. Richard, por outro lado, ele veio de uma família muito rica, que deu a ele a oportunidade de estudar em Harvard e até obter um MBA na Universidade de Chicago. Nos anos 80, ele começou a trabalhar em Wall Street e se tornou um dos homens mais importantes do mundo das finanças globais, chegando inclusive a ser vice-presidente da Merrill Lynch. Aos 40 anos de idade, ele se aposentou e se dedicou sua vida à filantropia. Pra você ver o tamanho do sucesso financeiro desse cara. Só que 2 semanas depois da morte de Grace, Richard declarou falência e ele precisou vender até os seus móveis a fim de juntar dinheiro para comprar alimento para sua família. Ou seja, o ponto a ser analisado na sobreposição dessas duas histórias é que, no mercado financeiro, uma pessoa sem recursos, vindo de uma família humilde, sem instrução ou sem conhecimento, tem mais chances de se sair melhor do que uma pessoa com uma família abastada, com a formação acadêmica extraordinária, do que qualquer outra atividade. E a partir dessas duas histórias, a gente consegue ver claramente que construir o patrimônio de cara não é tanto sobre o quão inteligente, o quão sábio você é, mas sim como você se comporta. Os atributos que levaram Grace a atingir seus objetivos financeiros foram paciência, ausência de ganância, mentalidade de longo prazo. E esse não é um segredo desconhecido por pessoas como Richard, mas realmente entender essa ideia e aplicá-la na sua vida financeira é diferente de você apenas conhecer. E aí ele faz uma breve crítica sobre como as finanças são estudadas, porque elas são estudadas como se fosse matemática. Na matemática, não importa quem você seja, só existe uma resposta correta para o problema. Ou seja, independentemente de quem enfrente o problema matemático, a resposta sempre vai ser a mesma. Mas não é assim que funciona em finanças, de acordo com Rawls. Pessoas de diferentes vivências, diferentes partes do mundo, idade, formações, chegarão a respostas totalmente diferentes do que é certo para elas e do que elas deveriam fazer. Não existe uma fórmula geral. A visão que temos do mundo é completamente particular e nos afeta de forma única em relação às outras pessoas. Inclusive, o autor desse livro, ele traz exemplos de que a geração dele mal sabe sobre o que é inflação, porque eles nunca viveram períodos de inflação relevante nos Estados Unidos. Assim como os australianos não tiveram nenhuma recessão nos últimos 30 anos que antecederam a crise trazida pela pandemia de 2020. Inclusive, se você está me assistindo aí em casa e você faz parte da velha guarda, você teve uma experiência muito diferente com relação à inflação que talvez os seus filhos, os seus netos, essas pessoas
têm uma percepção completamente diferente, talvez elas sejam muito mais otimistas justamente porque elas não tiveram esse contato que você teve. E aí, uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa da Austrália, uma pessoa do Brasil, de épocas diferentes, elas têm formas de lidar completamente diferentes quando se trata do seu dinheiro. E fazendo um adendo sobre isso, a resposta para como é que a gente deve investir tem muito mais a ver com a gente olhar para a gente, olhar para nós mesmos e muito menos para os outros. Ou seja, de você descobrir quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades, a sua vivência, a sua ótica sobre os riscos, o seu apetite ao risco, o que nos leva a chegar à conclusão de que a gente não pode usar os investimentos de outras pessoas simplesmente copiando e colando. Mesmo que elas sejam mais inteligentes, mais bem-sucedidas e muito mais competentes para fazer isso no seu lugar. Ou seja, a gente tem que ter a humildade de que a nossa mente, a nossa visão de mundo, ela é e sempre será muito parcial e muito incompleta. Quando você vai ver em diversas áreas do conhecimento, o tema empatia, ele sempre está presente. E a gente realmente tem que tentar ser o mais empático possível quando a gente está no relacionamento com outras pessoas. Mas nada trará a complexidade de sua experiência. E a próxima lição que eu trago para vocês, talvez a mais importante, é com relação ao tempo da composição. Uma das estatísticas que esse livro de psicologia financeira traz e considera mais importantes para o investidor é a análise sobre o patrimônio líquido de Warren Buffett. Porque 99% do seu patrimônio foi acumulado após os 50 anos de idade e 98% foi acumulado após os seus 60 anos. Ou seja, enquanto muitas pessoas estão loucas para entender como é que o Warren Buffett fez tanto dinheiro, tentando descobrir quais foram seus métodos de análise de ações, qual é o seu gerenciamento de portfólio, como é que eles enxergam a economia, como é que ele distribui, como é que ele diversifica, a resposta é que literalmente 99% do seu sucesso se deve ao fato de que ele investe muito bem, de maneira consistente, melhor dizendo, há 80 anos. De modo que, se ele se aposentasse aos 60 anos como uma pessoa comum, é muito provável que nem eu nem você, a gente jamais ia ouvir falar sobre Warren Buffett. E a lição que se extrai da vida desse cara, uma sumidade no mercado financeiro, inspiração para muitos, é que não existe nenhum aspecto mais importante do que investir utilizando o componente do tempo dos juros compostos ao seu favor. Só que a grande verdade, o que é uma pergunta muito importante, mas ela não é a mais importante, que as pessoas sempre trazem aquela indagação: qual é o melhor ativo, o mais barato, o que traz mais retornos, aquele que tem maior rentabilidade, aquele que possui maior lucro, maior margem de segurança? Sim, de fato, todas essas perguntas são muito importantes, mas a que mais faz sentido é: qual o investimento com maior retorno pelo maior período de tempo? E sobre isso, o investidor Howard Marks, tem até um livro dele aqui atrás, eu não sei se está vendo, o mais importante para o investidor, ele revela que ele tinha um amigo que ele nunca estava nem na metade superior dos maiores investidores em um ano. Mas quando você olhava assim, the landscape, the big picture, assim no período dos 10 últimos anos acumulados, ele sempre estava entre os top 5% dos investidores com maior retorno. E aí, eu aproveito para fazer um adendo aqui sobre aquela frase de Warren Buffett que fala: o que você precisa não é ser o mais técnico, você precisa ser mais inteligente do que a média dos investidores por muito tempo. Em outras palavras, você precisa ser consistente. E aí o próximo princípio, eu acho que esse é um dos mais legais assim, é que ele fala muito sobre a diferença entre riqueza e fortuna. São duas coisas completamente diferentes. Você ficar rico e você se manter rico são habilidades necessárias, mas completamente opostas e que devem ser mantidas em equilíbrio por um investidor que quer se tornar rico e permanecer rico. Ou seja, na mesma medida que para você ficar rico você precisa ser otimista, porque você tem que tomar risco, né, e fazer o objetivo é acelerar o crescimento do seu patrimônio. Agora, para você se manter rico, você precisa ser um pouco mais pessimista, mais conservador e não tomar aqueles riscos desnecessários, porque dessa vez você precisa preservar o seu patrimônio. Você deve economizar como um pessimista e você deve investir como um otimista. Ou seja, se você é pessimista sempre, você não tem a chance de multiplicar o seu dinheiro, mas se você for otimista sempre, você vai pensar que tudo sempre vai dar certo
e você vai acabar gastando mais do que deveria, correndo o risco de quebrar quando surgir um bear market, por exemplo, que é justamente o momento em que nós estamos agora. E aí ele traz uma história que ele fala que ele trabalhou em um hotel onde tinham clientes muito ricos, com Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce, aquele carro antigo. E ele sempre olhava para as pessoas e elas pensavam, poxa, esses caras devem ser muito ricos. Mas com o passar do tempo ele descobriu que, na verdade, eles não eram tão ricos assim. Eram pessoas que tivessem um sucesso medíocre e, com a primeira oportunidade, ao invés de pouparem mais, gastarem melhor, investirem, elas gastavam todo o seu dinheiro no carro. E quantas histórias assim a gente não vê? Pessoas que ganharam na loteria, mas perderam tudo, pessoas que torraram tudo com carros, pessoas que ficaram extremamente ricas, mas depois quebraram. E aí ele chega à conclusão de que riqueza, diferentemente de fortuna, é aquilo que você não consegue ver. Você pode ver carros, você pode ver casas, você pode ver roupas de luxo, de grife, mas a conta bancária de uma pessoa, a declaração de imposto de renda dessa pessoa é uma riqueza que ela não gastou, casas, roupas que ela não comprou. E isso, de fato, é riqueza. E aí ele traz uma ideia assim, inicialmente completamente contraintuitiva, porque ele fala assim, olha, na verdade, o motivo de as pessoas, na maior parte das vezes, não ser bem-sucedidas no mercado de ações é muito simples. Aí você pensa, poxa, como é que é muito simples se muitas pessoas estão lutando para serem bem-sucedidas e elas não são? Existe um custo, existe uma mentalidade que você precisa desenvolver para enriquecer no mercado de ações. E quando você investe, você precisa pagar esse custo. E esse custo chama-se volatilidade e incerteza. E existem duas formas de você encarar a volatilidade. A primeira é como uma multa, um dinheiro que você perde quando você faz alguma coisa de errado. E a outra maneira é de você entender como uma taxa, como se fosse um gift, um vale, ou até, como eu gosto de pensar, um ingresso para você entrar num parque de diversões, numa montanha-russa. Ou seja, uma taxa para você viver momentos bons, momentos de alta, momentos de baixa. E no final, quando a brincadeira tiver acabado, você olhar para trás e falar, poxa, eu gostei de ter vivido essa experiência. E é claro, não ter ficado pelo caminho, né? Chegar e ter sobrevivido no final. E aí, quando você pensa, quando você tira literalmente as suas responsabilidades, quando você tira essa sua opinião de que eu preciso culpar alguém, eu preciso encontrar alguma pessoa errada, eu preciso literalmente colocar a culpa no mercado, em alguma outra pessoa que me recomendou alguma coisa, isso ou aquilo, você está, na verdade, se auto-sabotando. Ou seja, você está encarando muito mais como uma multa do que uma taxa. E como eu já falei para vocês, você vê como as histórias se encaixam. Tipo, o que pode contribuir significativamente para você ter uma percepção de que isso talvez seja uma multa é justamente tudo aquilo que você estabeleceu antes. Tudo aquilo que você pensou assim, nossa, meus objetivos são esses, o meu apetite ao risco é esse, o tempo que eu vou investir é esse, o meu horizonte de investimentos vai ser esse, pronto. Tá tudo bem, agora minha reserva de emergência vai ser essa e os ativos que eu vou comprar vão ser esses. Quando você faz isso de uma forma planejada, um planejamento financeiro, e você pensa de forma inteligente, de maneira sábia, de maneira responsável, você começa a se abster um pouco do que o mercado está falando. Você começa a possuir uma mentalidade um pouco mais blindada às notícias, opiniões, movimentos alheios, porque cada pessoa investe com todos esses fatores que eu trouxe para vocês diferentes. De fato, duas pessoas elas podem acabar tomando uma mesma decisão, mas a história por trás de ela ter tomado aquela decisão financeira e comprado determinado tipo de ativo é completamente diferente.